Lucas 5, a partir do verso 1. Todos já acharam? Amém. Diz que certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a sua palavra, a palavra de Deus. E viu à beira-mar do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos que pertencia a Simão e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. E tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. E quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco, para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos, ao ponto de começarem a afundar. E quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito. Como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. E Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia e deixaram tudo e o seguiram. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, Tu és soberano, infinito em poder, em conhecimento, sabedoria. O Senhor é infinito em graça, em paciência, em longanimidade. E aqui nós vemos mais uma vez a demonstração desse poder, dessa sabedoria. E te pedimos em nome de Jesus que, assim como esses homens aqui aprenderam uma grande lição naquele dia, Senhor, que nós hoje venhamos aprender uma grande lição ao ouvir a Tua direção, a Tua voz, o Teu comando, Pai. Em nome de Jesus, que nós não sejamos resistentes, Pai, não tenhamos os corações endurecidos, não sejamos como quem ouve a palavra e não pratica, mas quem ouve e obedece, Senhor. E assim a gente possa ver os frutos da nossa obediência. Em nome do Senhor que nós oramos e já te agradecemos, Deus. Amém. Amém. Meus irmãos, esse texto, muitas vezes ele é apresentado como uma pesca maravilhosa, né? E é verdade, porque eu imagino o susto que aqueles homens não tomaram pelo tamanho do milagre que eles viram ou acabaram de ver diante de uma ordem que Jesus deu. Com certeza, esses homens eram peritos em pesca. Eles certamente conheciam como a palma da mão o mar da Galileia, embora seja um grande lago, né? Tem o nome de Mar da Galileia, gigante. Conheciam também de tempo, conheciam de peixe, né? E eles sabiam que o mar, naquele dia, não estava para peixe, né? Eles estavam muito familiarizados com aquela realidade. E é interessante que eu, hoje de manhã, saí de casa cedo para vir para cá, e eu moro em Intermares e tenho o privilégio de passar ali pela orla, né? E o mar estava daquele jeito, né? Empapuçado, nada de onda, zero de onda. E isso é algo que alimenta a nossa fé. Se você tem pouca fé, passe em Intermares cedinho, porque você vai ver ali pelo menos umas 6 ou 7 cabeças esperando onda onde não tem nada. Você vê
que o mar não está para onda, né? Não tem jeito. Mas haja fé. Quando eu vejo aquelas cabecinhas ali, eu digo, Jesus, aumenta a minha fé, porque esses caras me dão uma grande lição, né? É verdade. Luciano Jorge me acordou esses dias, 5 da manhã. Pastor, ele já convida assim, ó. Pastor, vamos pegar esse terral, né? Aí vamos nessa, vamos para a Praia Bela. Chegou lá, nada. Minha fé é tão pequena que eu nem entro, né? Mas Luciano surfa tão bem que ele acha onda onde não existe. Mas tem dessas coisas, né? A gente tem que ter sabedoria para saber aprender com quem tem fé maior do que a nossa. E esses caras me dão uma grande lição. Eu imagino esses homens aqui, mais ou menos nessa situação, né? Se eles fossem surfistas, eles iam dizer, Jesus, não tem onda, não tem jeito, não dá para surfar. E Jesus vai lá, entre no mar, pegue sua prancha. Meu irmão, a gente já passou maior tempão ali tentando pegar alguma coisa e não tem, né? Só que a questão aqui era peixe. Mas quem é que está dando a ordem? Jesus. Isso faz toda a diferença. Quero fazer uma pergunta para você. Em que é que você é perito? Só não precisa responder não, pense para você mesmo. Em que se eu perguntasse assim, em que você é bom? Faz isso aqui, graças a Deus, Deus me deu o dom. Eu posso não ser o melhor do mundo, mas com a capacidade que Deus me deu, eu vou lá e faço. Em que você é bom? Em que você se garante? Né? Porque é muito fácil a gente buscar a presença de Deus, querer depender de Deus em algumas áreas da nossa vida onde a gente tem convicção de que não sabe de nada, né? Então, para essas áreas em que a gente depende de Deus, a gente ora, a gente clama, a gente busca na palavra direção, a gente busca o caminho. E naquelas áreas em que a gente acha que já sabe de tudo, que se garante, né, a gente não precisa de Deus. A gente pensa que Deus não precisa interferir tanto, porque no final das contas ele pode até atrapalhar o nosso trabalho, atrapalhar o nosso papel. E como isso acontece? Muitas vezes. Muitas vezes é alguém que na área do relacionamento, casamento, ele está vivendo com a mulher dia após dia, ele acha que está tudo bem. Ele acha que ele é um excelente marido, que a mulher está feliz, e por isso mesmo ele não precisa ouvir palavras em relação a isso, porque ele já sabe o que fazer, né? Ele já sabe desempenhar bem o seu papel. Profissionalmente também acontece isso. Quando você está começando uma carreira, uma profissão, você diz, Deus me abençoa, Deus me ilumina, Deus me mostra o caminho, Deus me ajuda. Vai para uma entrevista de emprego, Senhor, vem comigo, acampa os teus anjos ao meu redor. E depois que você vai pegando habilidade, depois que você vai pegando segurança, a tendência natural é você colocar Deus de lado. É dizer assim, tá bom, Senhor, até aqui o Senhor me ajudou, mas daqui para frente, pode deixar que eu resolvo, eu me garanto. E esses discípulos, até esse momento, eles se achavam peritos em pesca. Eles estavam como a gente, porque na verdade eles são um retrato nosso, porque a essência do ser humano não muda, ela é a mesma. Mas eles estavam como a maioria de nós. Tinham tentado pescar, tinham tentado apanhar peixes, tinham passado, aliás, a noite inteira fazendo isso, e não tinham pego nada. E isso nos mostra uma grande realidade. É que não há ninguém aqui que não dependa de Deus.
todos nós temos essa dependência da orientação de Deus, do cuidado de Deus, da direção de Deus. Não é porque determinada área da sua vida vai bem, que você não precisa, ou de repente não vai se ver em algum momento necessitado de uma intervenção divina, de uma ajuda divina. E o grande problema é que a gente acha que as coisas não podem mudar, mas as coisas mudam. De tempos em tempos nós passamos por crises, nós passamos por lutas, por mais que as coisas estejam sob controle, inevitavelmente a vida vai nos levar a situações onde nós vamos depender de Deus. Nessas horas, a nossa tendência natural, em primeiro lugar, é achar que Deus nos abandonou. A gente sempre acha que o nosso problema é maior que o de todo mundo. Eu não sei se você já parou para pensar nisso, mas esses discípulos aqui, quando eles saem do mar, com certeza, qual é o sentimento que está no coração deles? Um sentimento de frustração, um sentimento de desânimo, um sentimento de que, de fato, Deus não os abençoou, que Deus os abandonou, que Deus os deixou de lado. E muitas vezes a gente está assim diante da vida. Nós tínhamos um projeto, tínhamos um ideal, tínhamos um sonho, trabalhamos por ele a noite toda e parece que nada aconteceu. A gente se esforçou, é algo que a gente sabe fazer, mas não sei por que a colheita não veio. Você sabe o que é isso? Você trabalhar, semear certo, fazer a coisa que tem que ser feita e parece que você não vê os frutos do seu trabalho, o resultado do seu trabalho. Era assim que esses homens estavam. E é assim que muitas vezes a gente se sente. E é exatamente aí onde entra a dimensão da fé, do sobrenatural. Nós precisamos reconhecer que, embora essas fases, elas cheguem, batam na nossa porta, visitem a nossa vida, vai exigir de nós, nesse momento, uma disposição de fé. Em que sentido? No sentido de obedecer à direção de Jesus. E aí é um motivo para a gente louvar a Deus quando as coisas não saem do jeito que nós esperamos que elas saíssem. É andando com Deus que você vai aprender que na maioria das vezes nós podemos fazer planos, mas a resposta certa vem do Senhor, é o que diz a palavra. Muitas vezes a gente sabe o que tem que ser feito, a gente trabalha para obter resultados e as coisas não vêm. Esse é o momento da gente glorificar a Deus, porque é nessa hora que Jesus quer se apresentar para nós. É exatamente nesse momento que Ele quer se revelar, é nesse momento que Ele quer vir de encontro a essa crise, a essa dúvida, a esse sentimento de frustração, para nos mostrar como é que as coisas têm que ser feitas. E olha, quando a gente pensa em fé, você precisa entender que a razão, ela vai até onde a fé precisa continuar. Porque se você olhar, por exemplo, imaginar um Deus que é o Criador de todas as coisas, esse é um fato que a gente só pode conceber pela fé. Estou certo ou estou errado? É fé. Você imaginar, por exemplo, que uma virgem ficou grávida sem ter tido relações sexuais, que foi o caso do nascimento de Jesus, da concepção de Jesus. Isso é um fato que nós só podemos conceber pela fé. E o cristão, ele é desafiado a viver pela fé. Eu não sei qual é a pescaria da sua vida que não deu certo, qual foi?
a pescaria da sua vida que não deu certo. Talvez você esteja ainda nesse processo de pesca, né? Lembra, os discípulos passaram a noite tentando, não conseguiram nada. O que é que eles estavam fazendo quando Jesus aparece? Lavando as redes. Eles estavam limpando as redes, né? Ia guardar o instrumento de trabalho, enfim, vamos esperar outro dia. Talvez você nem esteja nessa fase ainda. Talvez você esteja no meio da noite, jogando a rede, puxa e parece que não vem nada, joga, puxa e parece que não vem nada, fazendo tudo certinho, e a coisa não acontece. Saiba que é exatamente nessa hora que Jesus vem ao meu e ao seu encontro. É aí onde ele vem e nos dá uma palavra, uma direção. E o que a gente precisa entender agora, nesse segundo ponto, é que independente da ordem de Jesus, é preciso obedecer. Vamos repetir? Independente da ordem de Jesus, é preciso obedecer. Eu tenho estudado, pesquisado um pastor, Abi Uber, que ele é um pastor do Pará, que agora veio morar em Fortaleza, e ele é especialista em discipulado, em pequenos grupos. Eu tenho lido bastante a respeito dele. Ele falou algo muito interessante. Ele diz assim: o problema nosso é que nós queremos ter os resultados da palavra sem vivermos os princípios da palavra de Deus. O grande problema da nossa geração, das nossas igrejas, é que nós queremos ter os resultados da Bíblia sem querer termos o ônus, o preço de vivermos os princípios dessa palavra. Eu só posso esperar os resultados dessa palavra se eu viver de acordo com os princípios dessa palavra. E, em outras palavras, aqueles homens tinham tudo para não obedecer Jesus. Afinal de contas, em lugar nenhum da Bíblia você vai encontrar que Jesus pegou sequer uma piaba. Nunca, Jesus nunca jogou uma rede. Jesus não era pescador, Jesus era carpinteiro. E eram pelo menos ali 4 pescadores, filhos de pescadores. Já imaginou o que é isso? Essa semana Estezinha foi tomar banho de mar pela primeira vez, né? E gostou, graças a Deus. Cedinho, água gelada, né? E Camila, a menina vai chorar, está muito frio, um vento, mas ela gostou. Não estava muito alegre, porque estava muito frio, mas também não chorou, porque gostou da experiência. E a gente, quando o bebê é novinho, né? É um cuidado. 6 meses para poder botar na água, né? Agora pensa filho de pescador, os meninos da Barra, por exemplo, como é que é criado, hein? Acho que o primeiro banho é na boca da Barra, não naquele Maceió. Um gelo, né? Senta na areia de todo jeito, nu. E esses homens certamente foram criados assim, na beira do mar da Galileia, filhos de pescadores, né? Acostumados a mexer com as coisas desde cedo. E aí vem Jesus, um carpinteiro, depois de uma tentativa, de uma noite inteira de pesca, não tinham pego nada, já estavam terminando de lavar as redes, e Jesus dizer: ei menino, fala o seguinte, pega a rede de novo, volta para o mar, vai onde as águas são mais profundas. E isso para mim tem um princípio espiritual muito profundo. É que nessa nossa relação com Deus, faz toda a diferença a gente buscar as águas mais profundas. Um compromisso mais profundo, um conhecimento mais profundo, uma obediência mais profunda, um relacionamento com Jesus mais profundo. E Pedro, ele ainda tentou, porque Pedro era sanguíneo, né? Ele ainda tentou contestar com Jesus. Ele
olhou para Jesus e disse assim: mestre, esforçamo-nos. Quer dizer, a gente não está brincando aqui não. A gente batalhou a noite inteira, esforçamos-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu que está dizendo isto, vou lançar as redes. Outro evangelista diz: sobre a tua palavra lançarei a minha fé. Então, já que é Jesus que está dizendo, meu irmão, primeiro, vá a águas mais profundas. Você cresceu, deixa eu fazer uma pergunta. Você cresceu um pouco mais durante essa campanha de 40 dias de jejum e oração? Nesses últimos 6 meses, você pode atestar um crescimento de alguma forma na sua vida? Ou na oração, ou na palavra, ou na transformação de temperamento, ou na transformação de caráter, ou na mudança de mentalidade, ou em relação ao amor, ou no relacionamento em sua família. Não sei, você pode atestar alguma transformação nesses últimos 6 meses, ou nessas últimas 6 semanas? Amém? Agora, lembre-se de que ainda assim há águas mais profundas. A gente precisa buscar sempre águas mais profundas, um grau maior de intimidade com Deus, de conhecimento de Deus, de obediência à sua palavra. E o segundo ponto é que o milagre, quando ele acontece, é um milagre que está muito além do que eles poderiam esperar. Porque tá bom, Jesus é o Senhor que está dizendo. Se Jesus está dizendo, vai sair uns 2 ou 3 peixinhos aí, né? É algo que eu estava conversando com o Douglas ontem, né? Que quando a gente busca a Deus, quando a gente busca esse Deus que ouve a oração da fé, e fé também é obediência. Não é só ter fé como um sentimento positivo de que a coisa vai acontecer, porque às vezes a nossa fé é provada tanto na nossa oração, no tipo de oração que a gente faz, e muito mais na nossa obediência em relação ao que Jesus nos manda fazer. Então, quando eles vão lá e obedecem a palavra, eles estão obedecendo um princípio, mas eles vão pela fé, porque é Jesus que está falando. E a colheita é sempre muito maior do que aquilo que a gente está esperando ou pedindo de Deus. É promessa da palavra. O Deus que nos dá ou nos responde e faz infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. E foi o que esses homens experimentaram. Senhor, já que é de Jesus o mandamento, já que a ordem está vindo, quem é que está falando? É Jesus? Então eu vou. E vê a colheita que esses homens tiveram, né? Vê a pescaria que esses homens tiveram. Versículo 6. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Você não vai ter com o que segurar a bênção, meu irmão. Em outras palavras. Amém? Você crê nisso mesmo? Tem gente que não crê. Tem gente que acha ruim. Se dá uma palavra dessa e a pessoa fica, lá vem falando de bênção. Meu irmão, eu vou falar de maldição? Hein? Imagine a grandeza de Deus, meu amigo. Não sou eu que estou falando, é a palavra que está mostrando que não tinha rede para segurar o tamanho da bênção. E é assim na nossa vida. Agora, vê, Jesus transforma esse contexto de pescaria num contexto de pescaria de peixes, num contexto de pescaria de gente. Vocês viram o que aconteceu? Viram. Vimos. Pois se acalme, porque eu vou fazer de você pescador de homens. Sabe o que é que eu vejo? Pelo menos eu tomo posse dessa palavra para mim. E se você está na visão, você vai tomar posse também. Não vai ter prédio para segurar a multidão de gente.
Eita, que a fé dos irmãos foi meio, como tá certo, sobre a tua palavra eu lançarei minha fé, né? Mas eu creio nisso, meu irmão. Foi uma pesca maravilhosa, vai ter que ir atrás de solução para ampliar, amém? Amém, Pauliana? Para desenhar mais salas, para desenhar mais uma puxadinha. É. E na sua vida, esticar para cima, né? Amém. Agora, qual é a sua pescaria? Onde é que você tem lutado a noite inteira? Pense nisso. Qual é a área da sua vida que não está para peixe de jeito nenhum? Qual é a área da sua vida que está como Intermares hoje de manhã? Não tem nada. É tempo de parar para receber direção de Jesus. É tempo de parar para ouvir e, independente de qual seja a ordem dele, obedecer. Mas Jesus, meu filho, venha por aqui, ó. A direção é, mas Jesus, eu não aguento, não dá para mim. Faça o seguinte, eu vou pelo meu caminho e o Senhor vem me abençoando atrás. Não funciona. E eu vejo assim, eu vejo porque eu também sou gente, né? Que às vezes a gente insiste em teimar e ele ainda é misericordioso. Quando a gente merecia uma cipuada daquelas, ele ainda vai lá pacientemente e a gente continua. Mas a realidade é que o que Jesus espera é uma obediência por fé. Foi a fé que Pedro teve com seus companheiros que fez com que eles pudessem experimentar essa pesca maravilhosa. E foi uma pesca que inevitavelmente transbordou para a vida de outras pessoas, que eles precisavam dessa ajuda. E certamente eles dividiram naquele dia uma grande quantidade de peixes. Porque não importa qual seja a fase que você está vivendo, meu irmão, qual seja a fase onde você está agora, de escassez, de sequidão, essas coisas acontecem. O profeta Elias, por exemplo, teve uma fase da vida dele que ele teve que se retirar e viver de um riacho e tomar água e comer carne que os corvos traziam para ele. Era um momento de deserto, era um momento de sequidão e ainda assim teve uma hora que o riacho secou. Mas Deus não desampara, assim como Deus foi ao encontro dele, Jesus vem ao encontro de seus discípulos e ele vem ao encontro de você. O que nos resta é, ao ouvirmos a voz de Jesus, por mais perito que sejamos, por mais profissionais que sejamos, por mais que a gente se garanta, é olhar para Jesus e dizer: Senhor, se é você quem está dizendo, eu vou lançar as redes. Amém? Se é Jesus quem é que está falando, aí seu amigo lá, que é tão perito quanto você, vai dizer que nada, meu irmão, venha por aqui, espera aí. Quem é que está falando é Jesus, então eu vou obedecer o que Jesus está me dizendo. Vai dar certo. Amém? Por último, a gente vê que no versículo 11, eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. E o seguiram. Passaram a seguir Jesus de perto. Foi aqui que eles se tornaram, de fato, discípulos de Jesus. No Evangelho de Mateus, no capítulo 4, a gente vê Jesus chamando os primeiros discípulos. A gente não sabe o que é que aconteceu aqui, entre Mateus 4 e Lucas 5. Não sei se de repente
eles seguiram Jesus e resolveram voltar para casa para pescar alguma coisa. Não sei se de repente o autor de um dos evangelhos pegou a história do fim e trouxe para cá. Mas o fato é que Jesus insistiu com eles para que eles vivessem por meio da fé que eles haviam recebido. E da mesma forma, Jesus chama a mim e a você para esse compromisso de discipulado, de acompanhar o Mestre de perto, amém? A gente tem que, se a gente quer ter os mesmos resultados que esses discípulos tiveram, a gente precisa obedecer os mesmos princípios que eles obedeceram, amém? Eles ouviram a voz de Jesus, eles foram às águas mais profundas, eles mesmo contra a lógica de pescador que eles tinham, eles obedeceram pela fé e resolveram seguir Jesus de perto, amém? Que você nessa noite assuma esse compromisso com Deus. Por mais que você tenha recebido de Deus, por mais que você tenha crescido nessas últimas semanas, saiba que há sempre águas mais profundas onde nós podemos mergulhar, onde nós podemos ir com o Senhor. Amém? Essa tem sido a minha oração todos os dias. Deus me ajuda. Deus, eu quero estar mais perto. Deus, eu quero compreender mais. Senhor, eu quero ser mais obediente. E quando a gente olha para a vida dos grandes homens de Deus, das grandes pessoas que fizeram história nesse mundo, através da fé que tiveram, eram homens que tinham essa ansiedade santa, né? De estar mais perto do Senhor, de conhecer mais intimamente o Senhor, de obedecer em tudo a ordem do Senhor. Amém?